aquele homem sorria tanto e chorava tanto que eu me emociono porque fez parte, né? Impressionante. Só quem conhece Era adolescente? era adolescente. Somente quem tem encontrado Jesus faria uma carta daquela. Amar a Deus é uma decisão que você tem que tomar. Você que é recasado, está na segunda união, e muitas vezes você sofre porque você não pode comungar, comunga na palavra. Jesus está presente ali também. Olha só, eu quero pedir para você aqui, me seguir aqui no Instagram, porque aqui você vai saber todas as vezes que a gente colocar no ar mais um episódio. Então não esqueça, me siga aqui no Instagram, se inscreva aqui no canal para que você possa acompanhar outros episódios como esse. Também ative as notificações para que você seja informado quando tiver outro episódio como esse no ar. Seja muito bem-vindo, você, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, nós estamos trazendo o episódio do nosso podcast, Missão Campista, e hoje o assunto é um assunto de fazer festa no céu. Nós vamos falar sobre querigma, o que é, como ter acesso, como ter contato, se assim a gente pode dizer. E antes de falar sobre o querigma, sobre o assunto de hoje e apresentar o convidado de hoje, eu preciso aqui agradecer os nossos apoiadores, as pessoas que estão junto com a gente nesse projeto de evangelização. Eu queria agradecer o Café Zamay, que é um dos nossos parceiros. Particularmente, eu sou suspeito a falar porque lá na minha casa a gente só toma Café Zamay e o Café Zamay abraçou essa ideia, essa causa para poder estar junto com a gente nessa. Eu também queria agradecer a Forte Metais Sanitários, que também é um grande parceiro das nossas obras de evangelização. Você que está aí do outro lado pode conhecer, acessar o site da Forte Metais, conhecer toda a linha de produtos. Agradeço ainda a Clínica Pelos Animais e a doutora Kelly. A doutora Kelly, ela tem um amor incondicional por animal. Você que gosta de pets, tem na sua casa cachorro, gato, o melhor lugar para você levar o seu animalzinho para ter os melhores cuidados, banho e tosa, e os melhores cuidados no consultório é na Pelos Animais. Também quero agradecer o meu amigo Igor. O Igor é da IB Marketing, está atrás das câmeras hoje. E o Igor, ele tem uma agência que vai atender você nas suas redes sociais, vai atender você com produções de conteúdo. E a personal, a Luana Clinel, da Pink Force, ela é excelente no que faz. Trabalho sério, consistente, e você não vai se arrepender, principalmente você, mulher. E eu não posso deixar de falar também da Brindei, que é a nossa parceira por aqui. Para você que precisa de brindes, presentes, pode falar com o pessoal da Brindei, que você vai ter sucesso garantido. E também a ortodontia integrada. É um agradecimento super especial para você cuidar dos seus dentes, para você não fazer como muitas pessoas que a gente conhece aqui, vai uma vez na vida e outra na morte. Vai lá falar com a doutora Jaqueline Homem, que ela tem para você tudo que você precisa para cuidar da sua saúde bucal. Bem, agradecendo a todos os nossos apoiadores da evangelização, eu vou seguir por aqui e apresentar o nosso convidado de hoje, que para mim particularmente é uma alegria poder recebê-lo aqui, né? Ele que é padre, começou a sua jornada espiritual como padre em São Pedro do Paraná, passou por Guaraçá, foi reitor também do seminário e hoje ele está na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Não sei se eu esqueci algum, padre. Foi isso mesmo, a trajetória, né? Tem mais coisa. Tem mais coisa aí? Tem. Então, eu vou deixar que ele mesmo fale dele, se apresente por aqui, fale por onde ele passou para a gente começar. Padre Claudiomar, muito obrigado por aceitar o nosso convite para poder vir falar sobre o querigma hoje. O senhor que é, na minha visão, a pessoa certa para falar sobre isso, porque sempre uma conversa com o senhor é uma aula. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Bruno. É uma alegria estar aqui com você e falar desse tema que é tão importante, porque a Igreja Nascente foi exatamente constituída pelo querigma, pela primeira evangelização que se fazia na Igreja Nascente, nos Atos dos Apóstolos, era o querigma. E isto fica candente porque é o primeiro momento que você entra em contato com a fé. E é algo de suma importância, porque é ali onde vai dar o pontapé inicial para a gente se aprofundar na fé católica. O querigma é
o aprofundar, é o levar-nos ao conhecimento de Deus, é o se apaixonar, é o se encantar pela mensagem e assim assumir o papel de cristão. Porque muitas vezes nós somos batizados, caminhamos dentro do contexto de uma catequese, mas nós nunca fomos interpelados de uma forma mais profunda sobre a mensagem de Jesus. Por mais que a gente esteja dentro da catequese, mais que a gente fale, mais pela idade da criança, do adolescente, não se aprofunda tanto. Mas quando ele tem contato com esse primeiro encontro, principalmente aonde? Nos acampamentos. Os acampamentos é um celeiro de brotar e despertar a fé católica. Sim. Ô padre, e é justamente isso, por isso que assim, é claro que é uma inspiração do Espírito Santo para a gente poder falar desse tema, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque há muito tempo, eu que estou nos acampamentos, vivendo nos acampamentos, o que eu vejo? Eu vejo assim, muitas pessoas, servos, que às vezes já são servos de longa data, eles estão indo no acampamento e sequer têm a ideia de que o acampamento é formado pelo querigma. E quando a gente fala sobre esse assunto, ele não sabe o que é, não sabe. Então, eu acho que é de uma importância assim muito grande a gente poder explicar, falar o que é isso para as pessoas poderem entender. E já emendando nesse nosso começo, como que as pessoas elas podem entender de uma forma simples o que é o querigma, mas também profunda, que atinge o coração. Certo. O querigma é composto de 7 passos. 7 passos. O primeiro passo é o amor de Deus. É o primeiro encontro, o primeiro momento que a gente tem que entender é o seguinte: Deus te ama. É o primeiro toque. O toque que dá naquela pessoa que às vezes vai o adolescente ou o jovem ou até o adulto vai a um acampamento e vai meio perdido e às vezes está naquela interrogação: será que Deus me ama? E é o primeiro encontro. O primeiro contato com aquilo que é verdadeiramente o Deus te ama. Quando a pessoa escuta isso, que ele é amado por Deus, que é o primeiro passo, o primeiro anúncio do querigma, que é o Deus te ama, ele transforma. Ele já começa a se desarmar. Porque dentro do acampamento, eu fiz muito acampamento na paróquia de Guaraçá, Santa Terezinha do Menino Jesus, nós trabalhávamos muito com isso. E a gente via as pessoas indo para os acampamentos, chega muito armado. Pé atrás, muito Isso. assim. Será o que eu vou encontrar aqui? Não sabe o que vai encontrar. O que vai ser? O que esse povo vai querer comigo? Mesmo porque muitos vão meio obrigados. Meio obrigados, às vezes. Mas quando escuta aquela primeira mensagem, Deus te ama, para muita gente, eu falo que para a maioria ali, desarma ali. Desarma. O desarme. Por quê? Porque você vai começar a entender o seguinte, que há um Deus que não só cobra, mas também é amoroso. Porque muitas vezes tem uma visão de Deus muito castigador, que cobra, que está ali para simplesmente, no momento que você vacilar, ele tá te cobrando, tá te castigando, tá te punindo. E quando ele percebe que há um Deus que ama, há um Deus que transforma a vida e que é muito mais gostoso ouvir que há um Deus Pai que abraça, que perdoa, que transforma a história dele em algo melhor, muda. Ô padre, e a gente pode dizer assim que uma das assim, melhores representações do que é o querigma é o encontro de Jesus com Maria Madalena? Sim, porque eu falo nem com a Maria Madalena. Eu não sei se você coloca a Maria Madalena ou com a pecadora.
Não, com a Madalena mesmo. Com a Madalena. Eu digo com a Madalena porque... Com a pecadora também, porque eu acho que é maior ainda, né? Mas eu digo com a Madalena porque, a interpretação que a gente tem, por exemplo, é que ela era a mulher do mundo, da vida, e que aquele encontro pessoal com Deus, com Jesus, ali naquele abraço, mudou tudo para ela, né? E assim, é uma reflexão que eu faço, depois de estudar algumas coisas. Maria Madalena era possuída por 7 demônios, né? Sim. Então, quer dizer, se ela era possuída por 7 demônios, a própria Bíblia diz que quando um demônio é expulso e não se preenche do Espírito Santo, outros 7 voltam. Então, quer dizer, que talvez ela já tinha tido talvez um pequeno encontro e continuou a vida que ela tinha. E depois, de novo, mais uma vez com Jesus. O encontro com Madalena, ela muda a história dela. Ela se transforma em uma discípula e a discípula da ressurreição. Entendeu? Ela não é uma discípula qualquer. Ela vai do começo ao fim. Ela testemunha. Ela está na crucificação e é a primeira testemunha. A primeira testemunha da ressurreição do Senhor é Madalena. Então, verdadeiramente, ela vive o querigma completo. Ela vive completo. Ela vive completo e se doa completamente. O encontro que ela tem com Jesus é tão forte que não deixa ela se desvencilhar dele. Entendeu? É um amor tão grande para com o Senhor que ela é testemunha, ela é a primeira testemunha da ressurreição. Ela é a primeira testemunha da ressurreição. Ela que leva o anúncio dizendo que o Senhor ressuscitou. E é interessante, porque enquanto ela está dentro do túmulo e ali chega Jesus ressuscitado, ela não percebe Jesus ressuscitado. Mas há algo muito interessante quando Jesus fala o nome. Chama pelo nome. Aí está. Também é assim dentro dos acampamentos. Quando você fala o nome, pelo nome, que ele é amado porque Deus conhece o seu nome, e seu nome, como diz o profeta Jeremias, seu nome está escrito na palma da minha mão, aí a coisa muda. Muda. Porque não tem como não sentir um amor de Exatamente. quem te é próximo, né? Porque não é desconhecido. Não é desconhecido. Você não é um desconhecido para Deus. Você faz parte. Deus te criou, te gestou, te conheceu antes mesmo de você existir no seio da sua mãe, e Ele conhece você pelo nome. Pelo nome. E Maria Madalena é isso, Ele conhece. Quando ela escuta Jesus falar o nome dela, ela percebe. Tem a certeza. Tem a certeza. Aí ela entende que é Jesus. Conhece. Por quê? Porque quem já escutou da boca de Deus o seu nome, este é fiel. E assim acontece quando você leva ao ponto que você se encontra com o Senhor de tal forma que você escuta seu nome na boca de Deus, é outra coisa. Você é o chamado. Você é chamado por Deus. Você transforma. E é isso que muita gente não entende, muita gente que fica aqui fora. Porque a pessoa às vezes vai para o acampamento, para um retiro, que seja, para um retiro, para a própria missa, que é o ponto alto de tudo, e ele sente essa transformação, ele sente isso. Ele não sabe o que está acontecendo com ele ainda, às vezes, mas ele sente isso porque tem esse chamado. E as pessoas aqui fora não entendem. É o que eu falo para as pessoas sempre. Quer saber o que acontece? Vai experimentar, vai viver o acampamento. Né? É experimentar. E é o querigma. São 7 passos. O primeiro passo é o amor de Deus, que eu falei para você. O segundo é o pecado que nos afasta de Deus, é sobre a questão do pecado. Sim. O pecado. E essa questão do pecado aí é muito importante, porque assim, a gente vê ali o paralelo, o tamanho do amor de Deus, né? E é o que muita gente, às vezes, padre, entra em parafuso. No próprio acampamento ou na vida, no cotidiano, entra em parafuso. Porque ele percebe que ele é amado daquele tanto, mas que ele não consegue sair do pecado. Que ele não consegue se desvencilhar daquela vida, daquele pecado que ele está tendo. Né? E o que ele precisa fazer. E como, padre?
Como unir essas duas coisas? Olha, trabalhar a questão do pecado. Primeiramente, é uma conversão pessoal e uma luta diária. O grande problema que nós temos é o seguinte: eu encontrava dentro do acampamento que as pessoas, quando a gente falava do pecado, reconhecer o pecado, eles reconheciam, vinham, confessavam, e depois que passava o acampamento, eles reclamavam: mas padre, mas eu continuo pecando. Mais que eu faça força, eu continuo. Mas a questão é você não ficar na queda. Isso sempre falava. A questão não é você, a questão não está no pecado, está no amor que Deus te tem para te reconciliar. É buscar a reconciliação, buscar força. E ir tentando, ir lutando até você conseguir vencer. É o que eu falo sempre para as pessoas, padre, quando às vezes vem questionar sobre isso, é falar assim, ó, você já conhece o que é certo e o que é errado. Né? Você está, né, recebendo esse grande amor de Deus. Enfim, o pecado, ele vai nos levar para a morte, é fato. Eu falo uma coisa, às vezes tem gente que me questiona, fala assim, que Jesus não andava com pecadores. Ele encontrava os pecadores e propunha para ele uma transformação e mudança de vida. Mas ele deixa claro também, como a palavra deixa claro para nós, que se a gente continuar vivendo como pecador, vivendo no pecado e não encontrar e não viver a nossa conversão diária, que a nossa conversão tem que ser diária, o salário do pecado é a morte, né? E eu falo para as pessoas, não é que você não vai deixar de ser pecador, você é pecador, mas um pecador em busca da santidade. É reconhecer aquele pecado e não viver mais. Exato. E quando cair, não se sentir abandonado por Deus. É a volta, é a questão da confissão. É a procura do retorno. Porque o que aconteceu com o filho pródigo? Tinha tudo na casa do pai. Tinha tudo. O que ele fez? Eu quero a metade dos bens. O pai falou para ele, reclamou porque ele pediu metade dos bens? Não, deu. Ele, na liberdade dele, isso que eu falo, muitas vezes na nossa liberdade não sabemos usar a graça que Deus nos dá. E Deus permite, né? Deus permite. E aí vai gastando a graça em coisas que não são boas, no pecado. Quando cai, acaba, quando chega no fundo do poço, qual é a questão? A mesma questão, eu até separei aqui, trouxe exatamente sobre o filho pródigo, que ela é cheia de questões que a gente pode estudar, assim, só a parábola do filho pródigo dá um estudo gigantesco. Sim. Mas tem duas coisas que me chamam a atenção de uma forma espetacular, padre, de uma forma espetacular, que é o seguinte, ele reconhece-se como pecador, né? Ele decide voltar, a decisão, aliás, são três coisas, a decisão, e ele levanta e vai. Sim. Porque às vezes muitas vezes as pessoas não se reconhecem como pecador, quando reconhece, ela não consegue decidir, ela tem medo da decisão de voltar e, sobretudo, não se levanta e vai. Ela até reconhece, eu quero mudar, mas ela não vai ao encontro. Exato. Porque muitas vezes tem o medo. O grande problema é o medo. Por quê? Porque ela não sentiu o amor do pai. Ainda não sentiu, né? Por isso que o acampamento ele traz uma nova guinada, porque o primeiro passo não é falar do pecado. O primeiro é do amor. Do amor. Primeiro fala que é amado. Isso. Depois vai falar do pecado. Depois vai falar da miséria. E Isso. porque você é miserável, você está aí no fundo do poço, tá. Mas existe um pai que te ama, que está de braços abertos para te acolher. Está de braços abertos para te acolher e trazer você para junto. Ele não vai perguntar para você no que você gastou a metade dos bens dele. Ele simplesmente vai te acolher. Por quê? Porque você decidiu voltar para a casa do pai. Voltar para a casa do pai. Você decidiu. O pai, ele é rico. Ele não precisa da metade que você gastou. Ele continua sendo rico.
O pai, tenho uma frase muito bonita que é isso: a riqueza do pai está em dar. Ele é rico porque ele dá. E cada vez que ele dá, ele se transforma mais rico ainda. Mais rico ainda. Porque ele dá só metade. É assim, ó, para quem gosta de números, não sei se o senhor é chegado em números, gosta de administração financeira, eu sou péssimo, mas qualquer bobalhão sabe que quem aplica o seu dinheiro tem um retorno. O filho gastou metade, só que o pai ficou com metade e aplicou, e aquela aplicação rendeu mais, e o amor se preencheu de novo por completo. Né? Então, quando a gente volta para a casa do pai, a gente não vai voltar para o pai que só tem metade dos bens, vai voltar para que tem os bens por completo, porque ele se preencheu de novo. Né? Exato. E aí o que acontece? Quando se encontra isso e você fala de novo do problema, às vezes, da mulher não entender o porquê o marido está voltando para a igreja, porque o marido está isso, porque o marido está aquilo, porque o marido está rezando, porque o marido quer uma vida nova, é o filho mais velho. Uhum. Filho mais velho. É o filho mais velho. Que não aceita, né? Que não aceita. E como lidar com o filho mais velho? Amando. Porque o que falta no filho mais velho é amor. Por mais que ele esteja dentro da casa do pai, mas ele não se deixou ser amado pelo pai. É que nem nós. Muitas vezes, nós vemos a figura do pai como o quê? Como aquele que cobra. Porque verdadeiramente a função do pai é o cobrar, é dizer, olha, isso pode, aquilo não pode e tudo mais. E a gente já vai criando, às vezes, uma imagem desse pode e não pode com um certo medo, né? Sim. Medo. Do castigo. Do castigo. Né? Aí, o que acontece? O filho mais velho é aquele que não se permitiu ser amado. Mesmo ele não deixando a casa do pai, mas ele não se permitiu ser amado pelo pai. Ele é um que simplesmente cumpriu a lei. Ele não sentiu o querigma. Ele não sentiu. Para ele não ele simplesmente cumpriu. Uhum. Ele cumpre a regra. A regra é essa, eu cumpro ela e pronto. Mas o que está acima da regra? O que transborda a regra? É o amor. O amor está acima da regra. Porque quem ama, ele extrapola isso. Ele vai mais à frente. E aí que está. Se Deus fosse só da regra, ele não nos perdoaria. Não nos perdoaria nunca. Não tinha nem dado o seu filho para... Exatamente. Né? Ele ama. E por amar, ele transgride a regra. Por amor. Ele nos perdoa. E aí, seguindo depois do pecado, padre? Depois do pecado, nós vemos Jesus como Salvador. Certo. É a pessoa de Jesus Cristo. O que vai para a cruz. 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 Na verdade, assim, as pessoas às vezes confundem, acham que Jesus Salvador é aquele que curou o leproso, que curou o cego, que fez enxergar. Esse é o Jesus, né? Claro, sem dúvida, mas o Salvador é aquele da cruz, né? É o da cruz. Porque, afinal de contas, tudo se resume à cruz. É o significado porque que ele é da cruz, né? O significado do ato redentor. Jesus, a pessoa de Jesus. Quem é Jesus para você? É um impacto muito grande. Tá, você é amado pelo Pai, você entende os seus pecados, mas quem é esse que anda comigo? Quem é esse que caminha comigo? Quem é esse que doou a sua vida por mim? Quem é esse? Quê? Exato. E por quê? E aproveitando, padre, o senhor está falando isso, tem um cara na internet, eu não sei quem é, eu vi alguns podcasts dele aí, eu não conheço, que ele fala assim, mas eu não pedi para Jesus morrer na cruz por mim. É um ateu, ele fala, eu não pedi, então eu não devo nada para ele. Como lidar com situações? Lidar com situações como essa? A questão é que ninguém pediu. Ninguém pediu, né? Ninguém pediu. Ele fez porque por livre decisão. Se ele fizesse por um pedido meu, ele não fez isso por meu pedido, porque senão eu seria Deus. Não foi por causa de eu querer ou não querer. Ele morreu até por aqueles que mataram ele. Então a pessoa tem que aceitar e ponto final.
Se você acredita ou não acredita, ele morreu por você. Entendi. Se você não vai aumentar e nem diminuir o ato redentor de Jesus porque você não acredita nele. Uhum. Essa é uma liberdade que Deus te dá para você crer ou não crer. Independente se você crê ou não crê, ele morreu na cruz por você. Certo. Não tinha essa. Jesus não morreu lá, porque aqui tem a maioria que crê em mim, e porque é a maioria, eu vou morrer por essa maioria. E pelos outros não? Não. Ele morreu todos. por todos. Até por os algozes que mataram ele. Uhum. Morreu por todos. Não é porque eu quero ou não quero. Não tem eu querer ou não querer. É uma decisão de Deus. É uma decisão dele. E é uma decisão tão livre que, veja-se no horto, no horto das oliveiras, quando ele sofre, Pai, afaste-me desse cálice. Ele percebe isso, mas, se for da tua vontade, eu vou fazer. E como que a gente pode reconhecer a gente que está buscando? Porque muitas pessoas estão caminhando, como a gente já disse, caminhando meio perdidas ainda. Como que a gente reconhece? O que exercício a gente precisa fazer para reconhecer esse Jesus como nosso Salvador? Primeiro, entrega, que é difícil. É o mais difícil. Entrega. A gente tem um passo na Pastoral da Sobriedade, que é o entregar, que a gente fala, que as pessoas entregam e pegam de volta. É a entrega. É acreditar. É o dar, é você dar a sua... chegar ali e falar assim, olha, eu estou te dando a oportunidade de você me ajudar. É entrega. E é o tempo dele Exatamente. também. Né? Aí, Que é o que faz as pessoas parar no meio do caminho, né? Porque a questão é o seguinte, existe sempre assim, ó, a vida espiritual ela é composta por quê? O que nós começamos na nossa vida espiritual? A nossa vida espiritual começa, às vezes, Deus nos permite que a gente tenha alguns privilégios no início. Isso vai nos contentando com isso. E com o tempo, Deus vai começando a tirar esses privilégios da vida espiritual para que a gente possa crescer. E crescer é deserto. Isso é muito bom, isso é muito interessante. É deserto. E o deserto, ele vai tirando de nós tudo aquilo que a gente não precisa. Você não vai para o deserto carregando uma mala cheia de coisa. Você vai ter que desvencilhar. E isso dói. Perder tudo. Você precisa perder para ganhar tudo. Essa é a vida. Eu preciso perder tudo que eu tenho para que eu consiga ganhar tudo. O tudo. Tudo é Jesus. Ô, padre, isso é muito necessário, isso que o senhor está falando, mas é muito necessário. Por quê? Às vezes eu prego sobre noite escura, que a noite escura vai chegar. E às vezes a gente fala e as pessoas acham que a noite escura, que o deserto é... Ai, acordei atrasada hoje, vou ganhar falta no trabalho. Ai, furou o pneu do carro. Ai, a gente fala noite escura, é escura. É morte de filho, às vezes. Exato. Morte de pai, doença. É algo que te Prova. deixa prova, sem força para nem amar. A pessoa fala assim, aconteceu isso é. A pessoa fala, aconteceu comigo. E aconteceu comigo. E aí? São provações. São as provações que a gente tem. Só que aí o que acontece? Primeiro, em tudo, questão do deserto, a negação. Eu nego tudo. Eu não aceito. Eu não aceito, não aceito, não aceito. Depois do aceitar, você começa a entender que aquilo vai se transformando depois na sua vida como uma lição. Algo que faz sentido. Eu precisava passar por isso. Eu precisava ser... Por isso que eu falo, o deserto vai tirando a gente. Eu precisava ser tirado. Para quê? Para que meu amor seja mais purificado. Certo. O amor de Deus seja mais efetivamente grande no meu coração. Seja algo efetivo. E a noite escura vem para todo mundo. Uns mais, outros menos. Os santos passaram por isso. E até por isso que são santos. São santos, passaram por isso. Passaram pelas suas noites escuras. Passaram pelos seus desertos. Passaram pelos seus sofrimentos. Foram provados, mas não desistiram.
independente da prova, independente da situação, eles continuaram a amar a Deus. Que é difícil, tá? Esse que é o ponto principal, central. É, apesar da noite escura, continuar amando e confiando em Deus. Porque eu tô na noite escura, eu tô na situação X, mas amanhã será diferente. O amanhã pertence a Deus. E eu sempre, quando eu passo por minhas dificuldades, Bruno, eu sempre digo assim, hoje passei, amanhã eu estou mais próximo do fim dessa dificuldade. Cada dia, gente que passa na nossa vida, cada dia que a gente passa pela noite escura, é um dia a menos para que a gente possa encontrar a Deus lá na frente. Porque toda tempestade, uma hora vem a bonança. Toda tempestade. A única certeza, depois de dias ruins, é que vem o bom. Vem o bom. Mas a única certeza também que a gente, depois de dias muito bons, é que também vem os ruins. Vem os ruins. Vem os ruins. Isso é fato. Porque você não vive, e nem é interessante você viver não existe uma alegria contínua. Existe uma vivência do qual você tem equilíbrio das coisas. Equilíbrio das coisas. Você viver o equilíbrio, né? Entre alegria e sofrimento, entre alegria e decepção. Que nem tempo, nem porque por que o mundo hoje é muito, eu falo assim, é muito dolorido? Porque vive uma alegria falsa. Hoje, qualquer coisa que se faz, nossa, não poderia fazer isso com aquela pessoa. Por quê? Porque vive uma alegria falsa. Vive num mundo de ilusões, de fantasias. E não é assim. O mundo não. Os místicos falam, o mundo não nos ama. Entenda, nós somos do mundo, mas não pertencemos do mundo. O mundo não nos ama. E quando a gente se embriaga pelo mundo, uma hora a coisa vai pedir conta. Vai pedir conta. Ele vai pedir a conta. Quando a gente se entrega aos prazeres do mundo, às coisas do mundo, não adianta. Mais cedo ou mais tarde, o prazer que você sente hoje é a conta que você tem que pagar amanhã. Não tem jeito. E são tudo isso é passageiro. No mundo não há alegria. Por isso que Jesus fala, eu não vos dou a alegria do mundo. Eu vos dou a minha paz. Eu não dou a paz que o mundo oferece, mas eu ofereço a minha paz. Olha só a diferença. Qual é a paz do mundo? Que paz que o mundo se coloca? Ainda mais hoje, né? Como a gente está vivendo essa loucura que está. Exato. Com o advento da internet aí, Exatamente. que as pessoas usam, poderiam usar para coisas como essa, para coisas boas. Até uma pequena parcela usa, mas a grande maioria é para viver em função do mundo. Exatamente. A grande maioria. Exatamente. A grande maioria. Ô, padre, seguindo a questão do querigma, ali, depois de Jesus, que é o nosso Salvador, é o arrependimento e fé. Que aí tem tudo a ver com a entrega. A entrega. É o arrependimento e fé. Então, você primeiro tem o amor de Deus, reconhece os seus pecados, encontra-se com Jesus, o misericordioso, e vem o arrependimento e a fé. Aqui é a entrega total, na fé de que você vai ser restaurado. É a entrega, é a fé, é o acreditar. Isso não acontece do dia para a noite, né? Não. Talvez esse primeiro anúncio, tudo isso, que a pessoa às vezes vive num acampamento, no retiro, ela vai começar um processo com isso. E aí o processo da conversão dela diária, do arrependimento diário, e arrependimento e não culpa, né? Porque o arrependimento é transformação de vida, né? Exatamente. É fato. É simples a gente entender e ver uma pessoa quando ela sentiu só culpa, porque ela volta a fazer, né? E o arrependimento é conversão de vida, é mudar para o outro lado. Mudar para o outro lado. Isso aí é fundamental. Exatamente. E como manter esse sim vivo no dia a dia, especialmente nas dificuldades que aparecem hoje? Olha, hoje o mundo ele nos oferece muita
O mundo é uma loja. É um grande shopping center. Vai depender o que você vai querer nesse shopping center. Como num shopping center, somos nós que entramos nas lojas para poder comprar. Exatamente. Está lá. Elas estão abertas e você entra. Agora, viver a fé é viver a constância. Aí vem a oração. A oração. Coração é entrega. É um processo no qual você vai lutando. A oração faz com que você se recorde do amor de Deus e você busque a Deus. É o buscar. É o passo principal. Porque não adianta nada eu saber que Deus me ama, conhecer meus pecados, saber que Jesus quer minha conversão, mas se eu não dou o ato de fé, se eu não dou o passo. E o passo maior é o que? É a oração. É entrar em contato com Deus. Padre, entrar em contato com Deus, acho que essa é a palavra. Às vezes a gente fala para as pessoas assim, mas eu rezo. Mas tá, como que você reza? Antes de dormir eu rezo. A oração que a gente está falando é muito mais profunda que isso, né? Requer jejum, requer caridade, requer processo, requer renúncia. Renúncia, olha, as pessoas querem ir para o céu, mas elas não querem renunciar, padre. Exatamente. É a questão do shopping center. Eu quero viver um cristianismo de fachada sem deixar de comer nos restaurantes do mundo. Não quer renunciar. Eu quero continuar indo na balada, eu quero continuar isso, aquilo, eu quero continuar naquilo, eu quero continuar minha vida como antigamente. Aí, no final de semana, eu visto uma roupinha. Missa. Mas lá fora eu não tive a conversão. Eu continuo de novo com na mesma ideia de que eu não preciso de conversão. Quer dizer que essa pessoa ela não teve um encontro pessoal com Deus? Não, ela tem simplesmente, que eu falo assim, eu quero amaciar meu ego com Deus. Para amaciar meu ego com Deus, é o quê? Eu não falto à missa no final de semana, eu faço, igual você falou, as orações à noite, eu faço tudo isso certinho, mas eu não tenho uma conversão. Então, eu faço o quê? Eu faço amaciar meu ego, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto, exato. É bem isso, né? Bem isso. A gente está tentando enganar nós mesmos. Nós mesmos. Sem Porque ter uma conversão profunda. Às vezes a pessoa vai para uma missa de cura e libertação, vai para um acampamento, retiro, e aí lá ela se chora, ela se repousa, às vezes tal, mas às vezes é emocional. É emoção e não é sentimento real. Exato. Eu estava assistindo uma pregação, hoje, inclusive, assisti uma pregação e o pregador falava isso, falava assim, exatamente o que o senhor falou há um pouco, agora há pouco. Aquele que é filho amado de Deus, que teve um encontro pessoal com Deus e está na sua caminhada, ele vai encontrar Jesus e ele vai ser mais racional no tato com Jesus. Ele vai ser mais racional. Às vezes, aquele que está indo pela primeira vez, aquele que está se encontrando agora, chora, esperneia, grita, mas mais pelo emocional. Não está tendo um encontro de verdade. Isso acontece muito? Acontece euforia, né? É muito isso. E dentro dos acampamentos a gente percebe que há uma busca, às vezes, do jovem, muito mais pela emoção que ele passa, porque às vezes a gente ouve assim, esse acampamento para mim não me tocou, eu não chorei. Mas... O senhor, como padre, consegue ver essa diferença dessas pessoas? Sim. Aquele que é tocado de fato e aquele que é simplesmente pela euforia. Pela euforia. Por que você percebe que tem jovem que vai de acampamento a acampamento? O que ele está buscando? Nunca é conversão ou euforia? Tem muita gente que vai pela euforia. Eu preciso chorar. Eu ouvi isso. Padre, essa pregação não me tocou porque eu não chorei. Eu falei, mas a pregação tem descasca uma cebola aí, então, miserável. Não é porque você chorou. Você entendeu o sentido da pregação? Você se entregou? Você entendeu o que é a pregação? A conversão, o que você precisa mudar? Porque é uma tomada de decisão.
É uma tomada de decisão, é uma guinada na sua vida. Não é chorar. É bem mais profundo. É bem mais. É decisão. É decisão. Você amar a Deus é uma decisão que você tem que tomar. Não é seu choro. O choro do arrependimento, do amargor do arrependimento é diferente. Você percebe quando a pessoa se encontra naquele choro do arrependimento, você vê que é um choro amargo. Dolorido. Por quê? Porque ele quer agora assumir a vida cristã. Ele quer agora assumir o caminho de Jesus Cristo. E quer largar tudo. E às vezes, padre, acontece muito, e até é aqui o que o senhor indica para quando acontecem situações como essa? Da pessoa. Inclusive, eu tenho uma pergunta assim, que eu vou passar daqui a pouco para o senhor aqui as perguntas que o pessoal fez no Instagram. A pessoa, ela entendeu, ela sentiu o amor, ela sentiu o encontro, ela bateu, ela ouve Deus chamar ela pelo nome, tudo isso, mas ela vive uma situação de pecado, que talvez ela não consiga se desvencilhar ainda. Ou, que já aconteceu com pessoas que eu conheço, ela deu um parafuso. Deu um parafuso, porque entendeu o amor de Deus, mas não conseguia lutar contra a carne, ou não conseguia se desvencilhar da carne, e aí entrava em conflito. O que fazer numa situação como essa? É um processo não é um processo do dia para a noite. Esse é o grande problema. O grande problema das pessoas que pensam que conversão é você chegar e virar um botãozinho. Tuf. Um remédio. Eu mudei de canal. Eu estou aqui no canal do pecado, agora eu vou estar na graça. Não é assim. Nada a ver. A graça, ela é contínua. Independente que você esteja no pecado, tá? Continua caindo a graça em você. Ah, é? É. A graça não interrompe pelo pecado. Ela continua caindo. Porque o momento que você... Por quê? Porque no momento que você abrir o coração para Deus, a graça entra. Ah, entendi. No pecado, o que acontece? Nós abrimos um guarda-chuva. A graça cai E vai embora. e vai para os lados. Mas vai que numa dessa você resolve abaixar o guarda-chuva. Ela entra. Ela entra. Ela entra e transforma. Espetacular isso. Por isso que a graça ela é contínua. Mesmo você que é pecador, está sendo banhado pela graça. Não para de persistir. Não, Deus não para. Deus não para. Deus não desiste do ser humano. É isso que é. Eu tive um testemunho pessoal esse final de semana e a pessoa falava para mim assim, eu era um dos maiores críticos de acampamento, de retiro, de tudo. Não me pegava. Eu fui no último. E eu vou falar para você, eu estou apaixonado. Eu nunca mais quero deixar de viver o que eu vivi. Nunca mais eu quero... Eu falei, é isso aí. É a graça. É a graça. Abaixou o guarda-chuvinha, entrou. Pronto. É a oportunidade que precisa para Deus agir. Ô padre, e assim, ó, comigo foi um pombo sem asa. Com todo mundo é assim, comigo foi um pombo sem asa. As minhas experiências, eu tive 2 grandes experiências com o Espírito Santo. Nós vamos chegar lá, porque nós vamos chegar no Espírito Santo ainda, né, no Querigma, mas eu tive 2 grandes experiências com o Espírito Santo, uma no meu acampamento, que foi lá em 2016, que foi o meu batismo no Espírito Santo ali. E eu falo que a minha crisma foi o ano passado. Já pregando, já conduzindo uma efusão do Espírito Santo, e aí eu tirei uma lição grande dessa situação, muito grande mesmo, que é assim, eu não sei se é isso, o senhor me corrija se eu estiver falando alguma besteira aqui. Nós, quando vamos servir, o senhor que é um servo vitalício, né? Eu vejo, o senhor é um canal de graça. Eu, quando me proponho a servir, sou um canal de graça. Qualquer um que se propõe a servir a Deus em qualquer situação, em qualquer movimento, em qualquer pastoral, em qualquer grupo, é um canal de graça, que se põe sinceramente. O canal de graça eu vejo como uma mangueira. A água está aqui na torneira e precisa chegar lá na flor. Então, essa mangueira vai levar a água daqui para lá, certo? E nós somos a mangueira. A graça é a água, a flor são as pessoas. Exatamente. Levando a água para lá, não tem como essa mangueira não se molhar. Sim. Ou seja, não tem como a graça não ficar nela. Não ficar nela. E foi o que eu senti isso há um ano atrás, em uma situação que aconteceu.
Na verdade, eu senti, eu ouvi, Deus falou comigo. Ele falou, eu ouvi. Eu vivi o céu, padre. Eu até brinco com as pessoas que naquele momento que estava acontecendo o que aconteceu comigo, eu podia morrer. Eu pedi para morrer, porque eu tinha certeza do céu. As pessoas não sabem. Às vezes falam assim, nunca ninguém voltou do céu para saber como é. Eu tive o privilégio, eu tive a satisfação de Deus tocar em mim e me mostrar um pedaço do céu naquela noite por 5 minutos. E eu querer ficar lá. Não pude. Voltei. Né? Só que assim, o que Deus falou comigo nesses 5 minutos? Você se deixou ser canal da graça. Através do seu deixar e do deixar de outras pessoas, muita gente foi alcançada pela graça. Agora toma um pouco para você. Tume. E ele me mostrou o céu. É isso de verdade? Eu estou falando besteira? A graça é isso. A graça é você se deixar entregar-se na mão dele. Se deixar ser usado. Sem nenhuma reserva. Deixar que Deus te use. Deus te faça você um servo, aquele que Deus te usa. Certo. E ele vai fazer isso. E ele vai dar os consolos espirituais. E sobra um restinho para a gente que está servindo, também, né? Claro. Sobra um porque pouquinho. Porque a graça passa, né? Não tem como você não se molhar se a graça... Não tem como você passar debaixo de uma goteira e não se molhar. O senhor está com quanto tempo de padre? Eu estou com 22 anos. 22 anos, então mais 10 de seminário. De seminário, 32. 32 anos. Tá. 32 anos. Às vezes, num casamento, 30 anos de casado, 32 anos de casado, vai desgastando, não vai deixando, não é que vai deixando o amor, continua o amor, mas não tem mais a paixão, às vezes. Né? Então, vai desgastando o dia a dia. O senhor consegue sentir essa graça no senhor ainda hoje, depois de 32 anos vivendo para Deus? Sim. Sim. Dias mais, dias menos, dias que Deus me dá os consolos espirituais, dias que Deus me dá os espinhos na carne. Ui. Entendeu? Mas eu vivo. Eu falo que, olha, eu digo que tem coisas que... Certas pregações na igreja que eu falo que não fui eu que fiz. Foi o Espírito Santo de Deus. Eu não tinha capacidade de falar aquilo que eu falei naquela homilia. Deus usa. E usa muito a gente. Por mais que a gente seja pecador, por mais que a gente seja frágil, Deus usa da minha fragilidade para que eu possa ser forte. E isso é ponto verídico na minha vida. É isso que é extraordinário, padre, isso que o senhor falou. Nós falamos de deserto, nós falamos de noite escura, nós estamos falando, né, de fraquezas, das nossas fraquezas, e que Deus usa. Deus é tão extraordinário, que às vezes o senhor que tem uma caminhada de 30 e tantos anos vivendo para Deus. Estou começando agora, gatinhando, mas acontece algumas situações de deserto na nossa vida que às vezes a gente se questiona, mas às vezes Deus usa daquela situação para alcançar outras pessoas que, se aquele deserto fosse direto naquelas pessoas, elas não suportariam. Exatamente. Eles não suportariam. Então, porque você precisa, olha... O que é a questão do deserto? Você precisa ser provado, mas você também se torna guia dos outros. Porque já conhece. Porque já conhece. E você, às vezes, muitas coisas, você pode fazer com que o outro não passe. Ensinar o caminho por onde ir. Em vez de ensinar atalhos, ensina caminhos. Ensine direções. Sejam setas que levam a Deus. Talvez você está conversando com uma pessoa e você está percebendo que você já passou por aquilo e que você hoje pode dar uma palavra que o ajude a sair muito mais rápido daquela situação do que se você não tivesse sido experimentado por Deus no passado. Então, você começa a trabalhar com a pessoa e começa a dar a ele ferramentas para ele viver o deserto dela, mas na paz. Na tranquilidade. Na tranquilidade, no coração. Não ser um coração agitado. Agitado. Mas na paz. Mas encontrar Deus naquilo.
Ô, padre, e aí a gente chega, né, no Espírito Santo, né? Sim. Espírito Santo e vida nova. O que é o batismo no Espírito Santo? Muita gente me pergunta isso, o que é o batismo no Espírito Santo? É uma mudança de vida, primeiramente. Nem tanto é os privilégios que Deus nos dá, mas é a mudança. O batismo no Espírito Santo é a mudança de vida completa. Aham. Você foi batizado, você é uma criatura nova. Aí muita gente pergunta, mas eu não fui batizado lá quando eu era Quando é criança? Sim, aquele batismo é o batismo que você se faz membro da igreja, você faz corpo de Cristo, você foi inserido no corpo de Cristo, você é membro desta igreja. O batismo do Espírito Santo é para que você pregue, para que você viva a graça que Deus te deu, o seu batismo, de forma potente. Viver o seu batismo de forma potente, na plenitude daquilo que você recebeu um dia lá na pia batismal. Porque o que é a pia batismal? É o útero da igreja. Uhum. É onde você é gerado para Cristo, para Deus e para o céu. E aí você faz o quê com o batismo do Espírito Santo? Este gerar-se se transforma em força para que você seja desenvolvido na fé. Esse é o batismo do Espírito Santo. É você ser uma criatura nova. Como São Paulo falou, eu sou uma criatura nova. Uhum. Buscai as coisas do alto em Colossenses. É isso aí que é o batismo do Espírito Santo, é buscar essas coisas do alto. Não ser mais gente olhando só para o chão, só para baixo, mas buscar as coisas do céu. E olha, Bruno, buscar as coisas do céu é difícil. Meu Deus do céu. Meu Deus, como é difícil. 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 Porque cada dia é uma luta espiritual para você buscar as coisas do céu. E cada dia você é encontrado de uma forma, e aí tem que ter a força do Espírito Santo para você viver. Cada dia é uma prova. Uhum. E buscar as coisas do céu. Porque nós não somos da terra, somos do alto. Somos do alto. Somos do alto. Nossa, ô padre, e as pessoas que... É assim, tem esse encontro, é batizado e fica confuso. Bastante gente que eu conheço vem me procurar depois. Olha, eu não sei o que fazer agora. Eu não sei por onde começar. Eu não sei o que eu faço. O que eu preciso fazer para ter a certeza de que foi o Espírito Santo que falou comigo, não foi só um momento que eu vivi. O que dizer para essas pessoas? É trabalhar. Trabalhar em prol da fé. Porque aí vai ser provado. Todo dia. Todo dia. E a mudança? A pessoa muda, precisa mudar. Precisa. E assim, o que muda, de fato, na vida da pessoa que tem um encontro como esse? É você deixar o homem velho, o homem do pecado, e assumir o homem novo na graça. Aí sim é uma mudança de canal, né? Sim, aí sim. Precisa. Aí precisa. Deixar. Com o batismo você faz E aí começa o processo, né, padre? O processo. É que as pessoas acham assim, tá, beleza. Saí do acampamento, saí do retiro, tive um encontro pessoal com Jesus extraordinário, maravilhoso, agora virei santo. Não, aí que começa o processo. A caminho da santidade. A caminho da santidade, né? O caminho da santidade começa aí. É porque, na verdade, até hoje nós vivemos olhando para baixo. Para baixo. De agora em diante, a gente olha para o céu. Para o céu. Para os portões do céu, né? Em busca da santidade. Em busca da santidade. Agora é a santidade. Agora é a luta para buscar a santidade. E não significa que a gente não vai errar. Não. E você vai pecar, você é pecador. A tendência do pecado continua na gente. Mas aí tem que ter a força para não pecar e, quando pecar, saber se converter. Que é a busca de uma confissão bem feita. A questão é estar em uma busca de uma santidade. Por isso que eu falo que é bom. Eu sempre digo, olha, também não é confessar toda semana, que seria que nem a vida dos santos. Uhum. Mas lá, de vez em quando, uma vez por mês, é interessante a gente fazer uma limpeza
daquele mês, fazer um exame de consciência bem feito e a gente confessar, a gente abrir o coração. A confissão ajuda a gente a chegar ao céu, tá? Até os pecadinhos, porque a gente fala assim, mas eu pequei com pecado grave, mas os veniais, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco ele se torna, ele vai bola de neve e vai caindo, daqui a pouco você cai no pecado grave. Tá? Hoje eu peguei venialmente, não tem problema, vou ali, tá? Mas cuidado, porque hoje é um venial, amanhã é um venial, daqui a pouco esse começa a amortecer a sua consciência moral, daqui a pouco você cai no pecado. Porque a gente se acostuma mortal. com o pecado, né, pai? O problema é isso. O problema é sempre esse. A gente se acostuma com o fedor do pecado. Com o cheiro podre do pecado. A gente vive aquela vida ali, aí vai chegar um momento que aquilo não vai nos incomodar mais. Exatamente. E falar nisso, incomodar, já partindo para a conversão, né? Quando é batizado no Espírito Santo e tem... As pessoas, às vezes, falam assim... Fulano, você viu fulano? Foi lá, tá lá com o padre Claudio Omar lá agora, ou tá lá no retiro, foi o acampamento, e não vem aqui mais beber uma cervejinha, ou não vem aqui no boteco, ou não viu... agora virou santo. Mas não é questão que vira santo, pelo menos é a visão que eu tenho. É que aqueles ambientes, aqueles lugares, aquelas situações já não cabe mais. Não cabe mais na pessoa, não cabe. Já não corresponde com aquilo que ela quer viver. Se eu quero viver a santidade, eu não vou atrás de outras coisas que me sujam, né? E é natural, vai acontecendo de forma natural, né? Natural. Vai seletivo. Você vai selecionando. Você vai selecionando seus amigos, você vai selecionando as pessoas com quem você sai, você vai selecionando... Por quê? Você vai começar a ter pessoas de igreja que vai começar a falar a mesma língua que você. Igual eu te pergunto, dá certo um solteiro andar com casado? Não dá certo. Não tem jeito. Ou casado andar com solteiro? Não tem jeito. É exatamente na questão também espiritual. Não dá certo. Um santo vai querer se embriagar no meio de uma situação de pecado e falar que lá é santo. Uma hora ele vai cair. Ele vai se expor. A gente tem que correr, não pode correr o risco de se expor ao pecado. Por isso que é tentar a Deus essas coisas. Eu sou santo, eu vou me expor ao pecado porque eu sou forte. Sou forte, eu aguento. Meu filho, vai. Não faça isso, não. Porque o inimigo é extremamente inteligente. É isso que ele quer. Exatamente. Ele te dobra com dois palitos. Tem uma frase que eu gosto. Se o diabo tentou Jesus, que é Jesus, imagina a gente que é tonto. Pois é. Né? Você acha que ele não vai conseguir? Não vai conseguir. Então não dá moleza, não. Não dá moleza, não. Ô, padre, e o querigma na prática? Como que é anunciar o querigma hoje em dia? O anúncio. Hoje é difícil, tá, Bruno? Porque nós temos hoje nós temos muitas ideias e muitos mimimis. Problema. Muitos mimimis. Anunciar o evangelho hoje é uma missão árdua, sabia? Porque não é anunciar para os que estão dentro da igreja é fácil. Sim. O difícil é você anunciar para aqueles que não estão lá dentro. A gente teve a experiência no IVC, né? Quando a gente saiu, quantas portas que não foram abertas. Exatamente. Quantas portas que não foram abertas. A gente chegava, não, aqui não. Não, deixa quieto. Não quero. Ou até, beleza, entra. Mas assim, entra, mas não estava nem ali com a situação. Exatamente. O anúncio é difícil. Hoje, anunciar para um mundo hoje que é imediatista... Que é tudo para ontem. Só que assim, padre, eu não sei, eu tenho para mim isso. Eu não sei se eu estou pensando certo. Mais uma vez eu falo, o senhor me corrija aí se eu tiver... Mas assim, eu, hoje em dia, eu me considero um dos 72. Na seguinte forma, na seguinte situação. Se a pessoa não deu pelota, meu amigo, tchau, obrigado e vamos embora. Nem a poeira daquele lugar eu carrego comigo. Tchau. Porque não dá para perder tempo com quem não quer graça. Eu penso. O dia que essa pessoa estiver aberta, nós estamos abertos. Mas vamos que tem gente pedindo socorro demais aí. Sim.
Eu falo como leigo, tá? Como padre, claro que eu sei que é diferente, porque o senhor tem que... A gente não pode... eu falo assim, Bruno, a gente não pode desistir da, da pregação. Mesmo por aqueles corações mais impertenidos que tem, a gente tem que continuar pregando. Porque uma hora a graça vai bater. vai bater. Vai bater. Por mais que a pessoa seja dura, por mais que a pessoa seja indiferente às situações, vai que numa hora cai a graça no coração dessa pessoa e a conversão. Então, a gente não pode, de forma alguma, desistir das pessoas. Se a gente desiste das pessoas, já pensou Deus começar a desistir da gente? Nossa, meu Deus. Se Deus tivesse desistido de mim, eu não sei onde eu ia estar hoje. Exatamente. Não sei. Porque quantas vezes nós já resistimos ao apelo dele? Quantas vezes a gente resiste ao apelo de Deus em nós, mas ele nunca deixou de anunciar para nós ou de apelar a nós pela sua graça, pelo seu amor. E o nosso papel de leigo hoje na anunciação do querigma, padre? Como fazer? Hoje o leigo ele tem um trabalho muito, muito importante na igreja. Hoje ele não é mais simplesmente aquele que vai na igreja, senta, escuta e vai embora e não tem um compromisso. Hoje ele tem um compromisso de anunciar o evangelho. Ele o batizado, ele tem a missão e a vocação de ser o anunciador do evangelho, né? Então precisa disso, mas ele precisa se encantar pelo evangelho. Eu falo assim que o grande problema nosso é que as pessoas não se deixam se encantar pelo evangelho. Nós temos que ter uma pregação de tal forma que as pessoas se encantem pelo evangelho para anunciar o evangelho. Uma conversão para anúncio. Porque ninguém vai falar aquilo que não conhece. Exatamente. Ninguém vai falar o que não conhece. E outra coisa, eu brinco muito, assim, brinco falando a verdade, que a gente é outdoor de Jesus. Sim. Que tipo de leigo, que tipo de servo você está sendo? Eu estou sendo. Será que eu estou sendo o tipo de servo que a pessoa vai olhar e falar, se o Deus que... Não, os caras não mudam. Olha o jeito que esse cara é. Que, para que eu vou na igreja dele? Exato. Para que eu vou viver? Ou eu sou o cara que fala assim, não, eu quero conhecer o Deus desse cara aí, porque olha a transformação, olha como extraordinário, olha como ele vive. Exatamente. Nós somos os evangelhos vivos. Nós somos o evangelho vivo. Aquilo que nós devemos viver intensamente. Por mais as nossas falhas, por mais que nós somos pecadores, mas viver o evangelho, se apaixonar por Jesus. Falar de um Jesus apaixonado, um Jesus que ama e que sempre está à disposição para nos acolher. Eu acho que hoje o querigma é o anúncio que o leigo precisa fazer. Se ele viver o querigma e anunciar o querigma, ele converte muitos corações. Muitos corações, né? A Muitos começar por dentro de casa, Exatamente. pelo lugar do médico. Exatamente. As pessoas acham assim, eu não sei falar, como que eu vou anunciar? Exatamente. Eu não sei falar, eu não sei pregar, não sei cantar, não tenho uma oratória igual do padre, eu não sou estudado igual o padre, Mas espera aí, quem vive o querigma, quem vive o amor de Deus, quem vive no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua rua, transforma. Sim, transforma. Transforma. Não tem jeito de não transformar. Sim, transforma. Não tem jeito. Ô padre, nós vamos quase encaminhando para o final da nossa conversa aqui, que eu vou falar a verdade para o senhor. Eu vou escolher mais uns outros temas aqui para o senhor vir, porque a conversa tá boa, viu, Igor? O Igor vai fazer o acampamento agora, viu, padre? Que bom. Ele vai conhecer o que é o querigma ali, conhecer o amor de Deus. Já conhece, né, mas... Tava lá fazendo pizza lá outro dia. Lá. Que lá beleza, que beleza. Só que ele tava com a touca na barba, ele não tava na cabeça. Porque a barba é muito grande. Ô padre, tem alguma história, o senhor tem alguma história, algum testemunho de pessoas reais que teve esse encontro pessoal, que passou nesses 32 anos aí, esses 22 anos, né, depois do senhor já sacerdote. O senhor tem alguma história real que foi assim, inesquecível de encontro pessoal com Deus? Eu tenho uma questão de um pai que foi num acampamento
Esse pai era muito redutivo, muito. E ele era tinha uma educação, ele fazia uma educação para os filhos muito assim, severa. E quando o filho foi fazer o acampamento, ele não queria que fosse, era muito difícil. Eu fui lá, conversei com ele, ele falou assim, tudo bem, vai, mas não espere nada de que eu faça nada, tá? Aí tá. O menino fez o acampamento, tudo, aí depois foi a vez dele fazer o acampamento. Que foi esse dos pais. É. Eita. Aí eu cheguei e ele falou assim, mas eu não sei o quê, mas o que eu vou fazer lá? Eu vou perder um dia de serviço, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero que o senhor faça. O senhor é de igreja, o senhor vai na igreja, o senhor vai direto na missa, eu quero que o senhor faça. Bruno, tá bom, chegou ali o sábado, na chegada, nós acolhemos todo mundo, tá, beleza. A mulher dele queria que ele fosse, a mulher estava rezando para todos quanto era santo que o marido fosse. E aí começou o acampamento, tá? Bruno, passamos aí no domingo, quando foi falar de família, a pregação de família. E aí nós pedimos para os filhos, né, escrever as cartas para os pais, falando, né? E o filho escreveu uma carta para o pai. Uma carta impressionante. Só quem conhece. Era adolescente? Era adolescente. Somente quem tem encontrado Jesus faria uma carta daquela. E mandou para o pai. Quando o pai leu a carta, até ali o encontro tinha uma forma. Quando o pai leu aquela carta, mudou. Bruno, o homem, caiu e não sabia. E o menino estava lá. Eu até me emociono, porque foi muito bonito. E o menino estava trabalhando. E ele falou, chegou e eu estava assim, ele falou assim, padre, eu errei com meu filho. Na hora, eu errei com meu filho. Eu errei a minha vida toda com meu filho. Eu não percebi que eu tinha um filho desse. Me trouxe para conhecer Jesus, me trouxe para vir aqui e transformou. E aí foi na hora do abraço. Todos os outros pais, nós tínhamos outros adolescentes, jovens que nós levamos, então abraçaram os outros jovens. Aí ele falou, mas o meu filho não veio. Eu falei, calma. Aí veio o filho para abraçar. Esse homem abraçou esse filho, pediu tanto perdão. Foi uma coisa, você via no semblante do homem uma transformação. A face do homem mudou. Era um homem carrancudo. Começou a sorrir. Bruno, aquele homem, sorria tanto e chorava tanto que eu me emociono porque fez parte, né, de tudo isso. E foi espetacular. Foi espetacular. O homem, depois... Aí eu encontrei ele na segunda-feira, ele com a família. Reluzindo. Ele abraçava esse filho e falava assim, eu não sabia que eu tinha um filho desse. Mas legal. era muito. E aquilo foi contagiando todos os outros pais, que ele deu um testemunho. Ele deu um testemunho. Ele falou sobre Falou ali. sobre. O padre, a conversão do homem... A Vixe, ela é muito mais... Não é que é muito mais forte, mas ela é muito significativa, muito. Né? Olha, a conversão da mulher é uma coisa.
A mulher consegue arrastar, não vou dizer que não consegue arrastar a família, mas quando o marido é convertido, arrasta, tá? Ô padre, ó, eu tenho algumas perguntas aqui para a gente encaminhar para o final, das pessoas que deixaram no Instagram, que eu deixo lá no Instagram uma caixinha de perguntas para as pessoas poderem perguntar Certo. alguma coisa. Então, eu Certo. separei algumas aqui. Onde se aprende sobre o querigma? O querigma, ele é aprendido primeiramente na palavra de Deus, né, no Evangelho. O Evangelho é um grande querigma. Né? Todo o Evangelho é um processo do querigma, do encontro de Deus. Mas você se encontra também em outros lugares, de forma mais assim trabalhada. Eu trouxe, tem esse livro, não sei se você quiser apresentar ele na coisa. É o querigma, ele vai falar sobre as cartas de Paulo. O querigma nas cartas de Paulo. Tudo isso que nós falamos aqui, ele vai falar a partir de Paulo. Tudo. Tudo. Então, Muito interessante. Muito interessante. Então, esse livro aqui, que eu estou apresentando para vocês, se vocês tiverem oportunidade de lê-lo, é excelente. Quer buscar o querigma? De forma, esse livro aqui. Vou comprar um. É muito bom, porque ele vai falar a experiência de São Paulo. E para que maior querigma que um homem desse? Meu Deus do céu! Em todos os sentidos. Exagerado, assim, não exagerado, mas foi amplificado nele de todas as formas. O encontro, a anunciação, como ele anuncia, como, né, de todas as formas, né? Exatamente. E tá, eu tenho uma outra aqui. Foge um pouco do querigma. Não sei se foge muito também, né? Padre, como faço para sentir Deus dentro de mim, não podendo tomar a Eucaristia? Outra coisa, a questão da presença real do Senhor. Você vai à missa, e muita gente vai à missa e pensa que a única presença real que existe na missa é a Eucaristia. E não é. Tem a palavra de Deus. Eu posso comungar pela palavra. A comunhão espiritual. Você que é recasado, está na segunda união, e muitas vezes você sofre porque você não pode comungar, comunga da palavra. Jesus está presente ali também. Comunga espiritualmente. Coloca a sua vida ali. Escuta o que o Senhor tem a dizer a você. É para você que ele fala no momento da palavra de Deus. É o teu coração, é a tua vida. É Ele te abraçando, é Ele te amando. Então, quando você comunga da palavra, não é menos do que comungar da Eucaristia. Mesmo que a Eucaristia seja o ponto máximo da nossa fé, mas você está comungando da palavra. Você está comungando da palavra. E tem a possibilidade da comunhão espiritual. O desejo, você expressar esse desejo da comunhão. E quem é recasado ou tem uma segunda união, aí, né, tem a oportunidade de fazer nulidade de casamento. Procura o tribunal eclesiástico para você regularizar a sua vida matrimonial. Aqui tem, na verdade, não é uma pergunta. Franciele Batista disse, não é bem uma pergunta, mas saudades da missa do padre Cláudio Omar. Minha filha, sábado, 7h30, na Paróquia da Senhora de Guadalupe, 9 da manhã no domingo e 7 da noite no domingo, né, padre? Exato. Pronto. E na quarta-feira também, 7h30, né? Pronto. Tá aí. Se for por falta de horário, pode escolher um e vir. Tá. Tem uma outra pergunta aqui que é bem interessante, essa é mais contextualizada. A pessoa mandou aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu fazer uma outra primeiro aqui, depois eu volto naquela. Primeiro, eu vou pedir para o Igor. Ô, Igor, eu mandei para você no seu celular aí as perguntas, porque meu celular estava acabando a bateria e acabou. Você pode pegar para mim, fazendo favor, do seu celular para eu poder fazer? Pronto. Aqui. Essa pergunta é o seguinte, padre, sua bênção.
O querigma é apresentado como um anúncio essencial, transformador do amor de Deus. Mas, na prática, como podemos reconhecer se realmente tivemos uma experiência querigmática, autêntica, aquela que transforma o coração, e não apenas um contato superficial com a fé? Eu acho que a questão está aí entre a conversão e a questão emocional. É aquilo que nós já falamos, porque muita gente vai atrás, às vezes, de um acampamento, de uma coisa, mas para satisfazer o emocional e não a conversão de vida. A conversão de vida é algo muito mais profundo. É algo que a pessoa se sente amada e quer trabalhar em função do Evangelho. Eu quero trabalhar, eu quero me colocar à disposição da minha comunidade. Primeiro fato, para viver o querigma, você não tem como você viver o querigma fora da igreja, fora da sua comunidade. Você tem que viver dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja. Primeiro passo, se coloca à disposição para trabalhar. Numa pastoral, num movimento, num serviço, coloque-se à disposição. Vá trabalhar, vá fazer o anúncio também. Através do servir. Servir, exatamente. Ótimo. Como viver bem o querigma? Acho que é mais ou menos a mesma coisa. Viver bem o querigma é você se colocar a serviço. Esse é viver. Porque você se apaixonou por Jesus, você precisa anunciar esse Jesus. Aonde você vai anunciar? Lá na sua paróquia, lá na sua comunidade. Lá você vai fazer o trabalho que você quer e que a comunidade precisa de você. Padre, a gente vai fechando já, e mais uma vez eu queria agradecer o senhor, né, por poder ter disposto desse tempo para poder estar aqui. Olha, que delícia. Eu falei, eu vou pegar outros temas aqui para o senhor vir, porque, na verdade, a gente teve aqui, foi uma aula, né? E esse assunto eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo agora, muita gente que está acompanhando, que está com o coração queimando, lembrando desse primeiro amor. Quem teve. E quem não teve ainda, ficou com certeza pensando em procurar. Né, por esse amor tão extraordinário. Sim. Então, eu queria que o senhor deixasse para nós assim uma última mensagem, uma última palavra, para a gente poder encerrar esse bate-papo. Olha, se você não fez a experiência ainda, né, eu falo assim dos acampamentos, eu falo positivamente. Faça uma experiência. Faça um encontro. Faça um retiro. Um retiro pode ser, às vezes a experiência, às vezes a gente fala só do acampamento, mas a gente pode ter a experiência do querigma em outras pastorais e movimentos, sem dúvida. Faça um retiro bem feito, se abra o coração, abra a sua vida para o novo. O novo é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, procure, busque na sua comunidade. Você vai encontrar lá todo o amparato para que você possa viver o querigma na sua vida. Maravilha, padre. Olha, obrigado, né, por poder estar aqui com a gente, né, hoje, falar tudo isso, ensinar para nós tanta coisa. Foi muito valoroso, muito proveitoso. Tenho certeza absoluta que, principalmente, quem é servo de retiro, servo de pastoral, servo de movimentos, de acampamento, né, vai tirar uma experiência extraordinária dessa nossa conversa. Muito obrigado e Deus abençoe, padre. Obrigado, Bruno. Deus abençoe. Estamos à disposição. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora. Foi uma experiência extraordinária. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui no canal para que você possa estar por dentro dos outros episódios. Ative a notificação também e mande esse vídeo para outras pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima.